Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman. A Bíblia Desenterrada, a nova visão arqueológica de Israel antigo e da origem de seus textos sagrados. 1. A procura dos patriarcas. No começo era uma família só que tinha uma relação especial com Deus. Com o tempo essa família foi fecunda e se multiplicou muito, crescendo até tornar-se o povo de Israel. Esta é a primeira grande saga da Bíblia, um conto a respeito de filhos de imigrantes e promessas divinas que serve como abertura pitoresca e inspiradora para a história subsequente da nação de Israel. Abraão foi o primeiro dos patriarcas e o receptor da promessa divina de terra e descendentes em grande número que foi levada adiante através das gerações por seu filho Isaque e por Jacó, o filho de Isaque, também conhecido como Israel. Dentre os 12 filhos de Jacó, cada um dos quais se tornaria o patriarca da tribo de Israel, a Judá foi conferida a honra especial de governar todos eles. O relato bíblico da vida dos patriarcas é uma narrativa brilhante tanto da família quanto da nação. Seu poder emocional advém do fato de ser um registro das batalhas profundamente humanas de pais, mães, maridos, esposas, filhas e filhos. De certa forma, trata-se de uma típica história de família, com todas as suas alegrias e tristezas, amor e ódio, engano e astúcia, tempos de fome e de prosperidade. Trata-se também de uma história universal, filosófica, sobre a relação entre Deus e a humanidade, sobre devoção e obediência, sobre certo e errado, sobre fé, piedade e imoralidade. É a narrativa de Deus elegendo uma nação, de Deus fazendo uma promessa eterna de terra, prosperidade e crescimento. A partir de quase qualquer ponto de vista, histórico, psicológico, espiritual, as narrativas a respeito dos patriarcas são realizações literárias poderosas. Porém, elas são anais confiáveis do nascimento do povo de Israel? Há alguma evidência de que os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e as matriarcas Sara, Rebeca, Lia e Raquel, realmente viveram? 2. A saga de 4 gerações. O livro do Gênesis descreve Abraão como o arquetípico homem de fé e patriarca de família, oriundo de Ur, no sul da Mesopotâmia, e reassentando-se com sua família na cidade de Harã, às margens de um dos afluentes do Alto Eufrates. Foi lá que Deus apareceu para ele e lhe ordenou. Início da citação, abre aspas, sai de tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei, engrandecendo teu nome, de modo que se torne uma bênção. Fecha aspas. Obedecendo às palavras de Deus, Abrão, como se chamava então, tomou sua esposa, Sarai, e seu sobrinho Ló e partiu para Canaã. Ele migrou com seus rebanhos pelo meio da região montanhosa central, movendo-se principalmente entre Siquém no norte, Betel, perto de Jerusalém, e Hebrom no sul, mas indo também até o Negueb, mais para o sul. Durante suas viagens, Abrão construiu altares a Deus em vários lugares e gradualmente descobriu a verdadeira natureza do seu destino. Deus prometeu a Abrão e seus descendentes todas as terras, início da citação, abre aspas, desde a torrente do Egito até o grande rio, o Eufrates, fecha aspas. E para sinalizar seu papel como patriarca de muitos povos, Deus mudou o nome de Abrão para Abrão, início da citação, abre aspas, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações, fecha aspas. Ele também mudou o nome de sua esposa Sarai para Sara, para sinalizar que seu status também havia mudado. A família de Abraão foi a origem de todas as nações da região. No decurso de sua migração por Canaã, os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a brigar. Para evitar que o conflito familiar prosseguisse, Abraão e Ló decidiram repartir a terra. Abraão e seu povo permaneceram nas terras altas ocidentais enquanto Ló e sua família foram rumo ao oriente até o Vale do Jordão e estabeleceram residência em Sodoma, perto do Mar Morto. O povo de Sodoma e da cidade vizinha de Gomorra se mostraram perversos e traiçoeiros, mas Deus fez chover enxofre e fogo sobre as cidades pecadoras, destruindo-as completamente. Depois disso, Ló partiu sozinho para as colinas orientais para tornar-se o ancestral dos povos da Transjordânia, a saber, de Moabe e Amon. Abraão também se tornou o pai de vários outros povos antigos. Já que sua esposa, Sara, na idade avançada de 90 anos, não podia gerar filhos, Abraão tomou como sua concubina Agar, a escrava egípcia de Sara. Juntos tiveram um filho chamado Ismael, que a seu tempo se tornaria o ancestral de todos os povos árabes do deserto meridional.
O mais importante de tudo para a narrativa bíblica é que Deus prometeu a Abraão outra criança e sua amada esposa, Sara, milagrosamente deu à luz um filho, Isaque, quando Abraão tinha 100 anos de idade. Uma das mais poderosas imagens que ocorrem na Bíblia é quando Deus confronta Abraão com o teste definitivo da sua fé, ao ordenar que ele sacrificasse seu amado filho Isaque em uma montanha na terra de Moriá. Deus deteve o sacrifício, mas recompensou a demonstração de fidelidade de Abraão renovando sua aliança com ele. Os descendentes de Abraão não só se converteriam em uma grande nação, tão numerosa quanto as estrelas nos céus e a areia na praia, mas no futuro todas as nações do mundo seriam abençoadas por meio deles. Isaque alcançou a maturidade e migrou com seus próprios rebanhos nas proximidades da cidade meridional de Bersabeia e acabou se casando com Rebeca, uma jovem mulher trazida da terra natal do seu pai das distantes terras do norte. Nesse meio tempo, as raízes da família se aprofundaram na terra da promessa. Abraão adquiriu a caverna de Macela em Hebrom, na região montanhosa meridional, para sepultar sua amada esposa, Sara. Mais tarde ele também seria sepultado ali. As gerações continuaram. No acampamento no Negueb, a esposa de Isaque, Rebeca, deu à luz gêmeos de caráter e temperamento completamente diferentes, cujos descendentes travariam uma batalha entre si por centenas de anos. Esaú, um caçador, era o mais velho e o favorito de Isaque, enquanto Jacó, o mais novo, mais delicado e sensível, era a criança amada de sua mãe. E embora Esaú fosse o mais velho e o herdeiro legítimo da promessa divina, Rebeca disfarçou seu filho Jacó com um casaco de pele grosseira de cabra. Ela o apresentou junto ao leito do moribundo Isaque de tal modo que o patriarca cego e debilitado tomaria Jacó por Esaú e involuntariamente lhe concederia a bênção do primogênito devida ao filho mais velho. Ao retornar do campo, Esaú descobriu a trapaça e a bênção roubada. Porém, nada podia ser feito. Seu velho pai, Isaque, prometeu a Esaú apenas que este seria o pai dos edomitas habitantes do deserto. Início da citação, abre aspas, longe da terra fértil será a tua morada, fecha aspas. Desse modo foi estabelecido outro dos povos da região. No devido tempo, Esaú tomaria uma esposa da família do seu tio Ismael e geraria ainda outras tribos do deserto. E essas tribos sempre estariam em conflito com os israelitas, principalmente com os descendentes do seu irmão, Jacó, que surripiou dele o direito divino de primogenitura. Jacó logo fugiu da ira do seu irmão ofendido e viajou para o distante norte até a casa do seu tio Labão em Harã, em busca de uma esposa para si. No caminho para o norte, Deus confirmou a herança de Jacó. Jacó parou para descansar à noite em Betel e sonhou com uma escadaria apoiada na terra que subia até o céu, e anjos de Deus subiam e desciam por ela. Parado no alto da escadaria, Deus renovou a promessa que dera a Abraão. Início da citação, abre aspas, eu sou o Senhor, Deus de teu pai Abraão, o Deus de Isaque. A ti e à tua descendência darei a terra sobre a qual estás deitado. Tua descendência será como o pó da terra, e te espalharás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e em tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Estou contigo e te guardarei aonde quer que vás, e te reconduzirei a esta terra. Nunca te abandonarei até cumprir o que te prometi. Fecha aspas. Jacó prosseguiu viagem rumo norte até Harã e morou com Labão por vários anos. Casou com suas duas filhas, Lia e Raquel, e gerou 11 filhos, Uben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Neftali, Gade, Asser, Issacar, Zabulon e José, de suas duas esposas e das duas servas destas. Deus então ordenou a Jacó que retornasse a Canaã com sua família. Contudo, durante a jornada, ao cruzar o rio Jaboque na Transjordânia, ele foi obrigado a lutar com um personagem misterioso. Quer tenha sido um anjo, quer tenha sido Deus, o personagem misterioso mudou o nome de Jacó para Israel, literalmente, aquele que lutou com Deus. Início da citação, abre aspas, pois lutaste com Deus e com homens e venceste, fecha aspas. Jacó retornou então a Canaã, montou um acampamento perto de Siquém e erigiu um altar em Betel, no mesmo lugar onde Deus se revelou a ele quando estivera a caminho de Harã. Quando estavam se deslocando mais para o sul, Raquel morreu durante o parto perto de Belém, quando deu à luz Benjamim, o último dos filhos de Jacó. Pouco depois morreu o pai de Jacó, Isaque, e foi sepultado na caverna de Macela em Hebrom. Aos poucos a família se converteu em um clã no caminho para se tornar uma nação. Nesse estágio,
Porém, os filhos de Israel ainda eram uma família de irmãos briguentos, entre os quais José, o filho favorito de Jacó, era detestado pelos demais por causa dos seus sonhos bizarros que prediziam que ele reinaria sobre sua família. Embora a maioria dos irmãos quisesse assassiná-lo, Ruben e Judá os dissuadiram disso. Em vez de matar José, os irmãos o venderam a um grupo de mercadores ismaelitas que desciam para o Egito com uma caravana de camelôs. Os irmãos fingiram tristeza e explicaram ao patriarca Jacó que um animal selvagem tinha devorado José. Jacó pranteou seu filho amado. Porém, o grande destino de José não seria evitado pelo ciúme dos seus irmãos. Estabelecendo-se no Egito, sua riqueza cresceu e seu status melhorou rapidamente por causa de suas capacidades extraordinárias. Após interpretar um sonho do faraó predizendo 7 anos bons seguidos de 7 anos ruins, ele foi indicado para o cargo de grão-vizir do faraó. Nessa posição elevada, ele reorganizou a economia do Egito, armazenando o alimento excedente dos anos bons para os futuros anos ruins. De fato, quando os anos ruins enfim começaram, o Egito estava bem preparado. Na vizinha Canaã, Jacó e seus filhos sofreram com a fome e Jacó enviou 10 dos seus 11 filhos restantes ao Egito para conseguir alimento. No Egito, eles foram ver o vizir José, agora adulto. Os filhos de Jacó não reconheceram seu irmão há muito perdido. De início, José não revelou sua identidade a eles. Mais tarde, em uma cena comovente, José revelou a eles que era o irmão desprezado que eles haviam vendido como escravo. Por fim, os filhos de Israel estavam reunidos e o velho patriarca Jacó veio com toda a sua família viver perto do seu importante filho na terra de Jéssem. No seu leito de morte, Jacó abençoou seus filhos e seus 2 netos, Manassés e Efraim, filhos de José. Dentre todas as honrarias, Judá recebeu o direito real de primogenitura. Início da citação, abre aspas, a ti, Judá, teus irmãos renderão homenagem, tua mão pesará sobre a nuca de teus inimigos. Diante de ti se prostrarão os filhos do teu pai. Filhote de leão, Judá. Voltaste da caçada, meu filho. Agacha-se e repousa, como leão e como leoa, quem irá despertá-lo? O cetro não se afastará de Judá nem o bastão de comando de entre seus pés, até que venha o leão, a quem prestarão obediência os povos. Fecha aspas. E após a morte de Jacó, seu corpo foi levado de volta a Canaã, para o território que algum dia se tornaria a herança tribal de Judá, e foi sepultado por seus filhos na caverna de Macela em Hebrom. José também morreu e os filhos de Israel permaneceram no Egito, onde se desdobraria o próximo capítulo de sua história como nação. 4. Alguns anacronismos reveladores. Os especialistas críticos do texto que identificaram fontes distintas subjacentes ao texto de Gênesis insistiram em que as narrativas sobre os patriarcas foram postas por escrito em uma data relativamente tardia, no tempo da monarquia, séculos 10 a 8 antes da Era Comum, ou até mais tarde, nos dias do exílio e do pós-exílio, séculos 6 a 5 antes da Era Comum. O biblista alemão Julius Wellhausen argumentou que as narrativas dos patriarcas, tanto no documento J quanto no documento I, refletiram os interesses da monarquia tardia de Israel, que foram projetados nas vidas dos pais lendários em um passado em grande parte mítico. Logo, as histórias bíblicas deveriam ser encaradas como mitologia nacionalista, cuja base histórica não é mais sólida do que a da saga homérica das viagens de Ulisses ou a saga virgiliana da fundação de Roma por Enéas. Em décadas mais recentes, os biblistas norte-americanos John Van Seters e Thomas Thompson continuaram a desafiar a suposta evidência arqueológica a favor da existência histórica dos patriarcas no segundo milênio antes da Era Comum. Eles argumentaram que, mesmo se os textos tardios contivessem algumas tradições mais antigas, a seleção e a disposição das histórias servem para expressar uma mensagem clara dos editores bíblicos do tempo da compilação, mais do que para preservar um relato histórico confiável. Porém, quando ocorreu essa compilação? O texto bíblico dá algumas indicações claras que podem ser afuniladas até o período de sua composição final. Tome-se como exemplo a repetida menção de camelôs. As narrativas dos patriarcas estão repletas de camelôs, usualmente rebanhos de camelôs. Porém, como ocorre na narrativa da venda de José como escravo pelos seus irmãos, início da citação, abre aspas, Gênesis 37, 25, fecha aspas, camelôs são descritos também como animais de carga usados no comércio com caravanas. Sabemos agora, por meio da pesquisa arqueológica, que camelôs não foram domesticados como bestas de carga antes do final do segundo
milênio e essa sua capacidade não foi usada amplamente no Oriente Próximo Antigo até bem depois de 1000 anos antes da Era Comum. E um detalhe ainda mais eloquente, a caravana de camelôs carregados de especiarias, bálsamo e resina, na história de José, revela uma familiaridade óbvia com os principais produtos do lucrativo comércio árabe que floresceu sob a supervisão do Império Assírio nos séculos 8 e 7 antes da Era Comum. De fato, escavações no sítio de Tel Geme, na planície costeira meridional de Israel, um entreposto particularmente importante na principal rota de caravanas entre a Arábia e o Mediterrâneo, revelaram um crescimento drástico na quantidade de ossos de camelo no século 7. Os ossos eram quase exclusivamente de animais adultos, implicando tratar-se de bestas de carga em viagem, não de rebanhos criados no local, entre os quais também seriam encontrados ossos de animais jovens. De fato, precisamente nessa época, fontes assírias descrevem camelôs sendo usados como animais de carga em caravanas. Foi só então que os camelôs se tornaram um traço suficientemente comum da paisagem para serem incluídos como um detalhe incidental na narrativa literária. Depois tem a questão dos filisteus. Ouvimos falar deles em conexão com o encontro de Isaque com Abimeleque, rei dos filisteus, na cidade de Gerara, início da citação, abre aspas, Gênesis 26, 1, fecha aspas. Os filisteus, um grupo de migrantes vindos do mar Egeu ou do Mediterrâneo Oriental, não haviam estabelecido assentamentos ao longo da planície costeira de Canaã até pouco depois de 1200 anos antes da Era Comum. Suas cidades prosperaram nos séculos 11 e 10 e continuaram a dominar a região até boa parte do período assírio. A menção de Gerara como cidade filisteia nas narrativas de Isaque e a menção da cidade, sem o atributo filisteia, nas narrativas de Abrão, início da citação, abre aspas, Gênesis 21, fecha aspas, dá a entender que ela tinha importância especial, pelo menos, era amplamente conhecida na época da composição das narrativas sobre os patriarcas. Hoje Gerara é identificada com Tel Aror, a noroeste de Bersabeia, e escavações ali mostraram que, na Idade do Ferro e, a fase inicial da história filisteia, não havia ali mais do que um povoado pequeno, bem insignificante. Porém, no final do século 8 e no século 7 antes da Era Comum, ela se tornará uma fortaleza administrativa assíria extremamente fortificada no sul, um marco divisório óbvio. Esses detalhes incongruentes são meramente inserções posteriores em tradições mais antigas ou são indícios de que ambos, os detalhes e a narrativa, são tardios? Muitos especialistas, particularmente os que defendem a ideia dos patriarcas históricos, os consideraram como detalhes incidentais. Porém, como Thompson formulou a questão, já na década de 1970, as referências específicas no texto a cidades, povos vizinhos e lugares familiares são precisamente os aspectos que distinguem as narrativas sobre os patriarcas de contos populares inteiramente míticos. Eles se revestem de importância crucial para identificar a data e a mensagem do texto. Em outras palavras, os anacronismos são bem mais importantes para datar e compreender o sentido e o contexto histórico das narrativas dos patriarcas do que a busca por beduínos antigos ou calculações matemáticas das idades e genealogias dos patriarcas. Assim, a combinação de camelôs, mercadorias árabes, filisteus e Gerara, bem como outros lugares e nações mencionados nas narrativas sobre os patriarcas no Gênesis, é altamente significativa. Todos os indícios apontam para uma época de composição muitos séculos após o tempo em que a Bíblia relata que as vidas dos patriarcas tiveram lugar. Estes e outros anacronismos dão a entender que houve um período de escrita intensa das narrativas sobre os patriarcas nos séculos 8 e 7 antes da Era Comum. 5. Um mapa vivo do Oriente Próximo Antigo. Quando começamos a examinar as genealogias dos patriarcas e as muitas nações que surgiram dos seus encontros amorosos, de seus casamentos e de suas relações familiares, torna-se evidente que eles proporcionam um mapa humano muito vistoso do Oriente Próximo Antigo do ponto de vista inconfundível do Reino de Israel e do Reino de Judá nos séculos 8 e 7 antes da Era Comum. Essas narrativas oferecem um comentário altamente sofisticado sobre as relações políticas nessa região nos períodos assírio e neobabilônico. Muitos dos termos étnicos e nomes de lugares podem ser datados nesse período. Mas, além disso, suas caracterizações se encaixam perfeitamente no que sabemos das relações dos povos e reinos vizinhos com Judá e Israel. Comecemos com os arameus, que dominaram as histórias do casamento de Jacó com Lia e Raquel e sua relação com seu tio Labão.
Os arameus não são mencionados como um grupo étnico distinto nos textos do Oriente Próximo Antigo antes de cerca de 1100 anos antes da Era Comum. Eles se tornaram um fator dominante nas fronteiras setentrionais dos israelitas no início do século IX antes da Era Comum, quando alguns reinos arameus surgiram no território da Síria moderna. Entre eles, o reino de Aram-Damasco foi às vezes aliado, às vezes rival do reino de Israel para controlar os ricos territórios agrícolas situados entre seus principais centros, no Vale Superior do Jordão e na Galileia. E, de fato, o ciclo de história sobre Jacó e Labão expressa metaforicamente as relações complexas, com frequência, turbulentas entre Arão e Israel por muitos séculos. Por um lado, Israel e Arão foram rivais militares frequentes. Por outro, grande parte da população dos territórios do norte do Reino de Israel parece ter sido de origem arameia. Tanto é que o livro do Deuteronômio chega a descrever Jacó como, início da citação, abre aspas, um arameu errante, fecha aspas, Deuteronômio 26, 5. As histórias das relações entre os patriarcas individuais e seus primos arameus claramente expressam a consciência de origens comuns. A descrição bíblica das tensões entre Jacó e Labão que acabaram levando ao estabelecimento de um marco fronteiriço a oeste do Jordão para demarcar o limite entre seus povos. Início da citação, abre aspas, Gênesis 31, 51 a 54, fecha aspas, sintomaticamente uma história de ou do norte. Reflete a repartição territorial entre Arão e Israel nos séculos 9 e 8 antes da Era Comum. As relações entre Israel e Judá e seus vizinhos orientais também estão claramente refletidas nas narrativas sobre os patriarcas. Durante os séculos 8 e 7 antes da Era Comum, seus contatos com os reinos de Amon e Moab frequentemente foram hostis. Israel de fato dominou Moab no início do século 9 antes da Era Comum. Por isso, é altamente significativo e divertido ver como os vizinhos orientais são desprezados nas genealogias dos patriarcas. Início da citação, abre aspas, Gênesis 19, 30 a 38, fecha aspas. Sintomaticamente um texto de J, nos informa que aquelas nações nasceram de uma união incestuosa. Depois que Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra, Ló e suas duas filhas procuraram refúgio em uma caverna nas montanhas. As filhas, incapazes de encontrar maridos apropriados em seu estado de isolamento e desesperadas para ter filhos, deram vinho ao seu pai até ele ficar embriagado. Elas, então, se deitaram com ele e acabaram gerando 2 filhos, Moabe e Amon. Nenhum judaíta do século 7, olhando por cima do Mar Morto na direção dos reinos rivais, teria sido capaz de conter um sorriso de desprezo em vista da história de uma ancestralidade tão desonrosa. As histórias bíblicas dos 2 irmãos Jacó e Esaú proporcionam um caso ainda mais claro das percepções do século 7 apresentadas em roupagem antiga. Início da citação, abre aspas, Gênesis 25 e 27, fecha aspas, textos de J, ou seja, do sul, conta-nos a respeito dos gêmeos, Esaú e Jacó, que estavam para nascer de Isaque e Rebeca. Deus diz a Rebeca grávida, início da citação, abre aspas, 2 nações trazes no ventre, 2 povos se dividirão em tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Fecha aspas, Gênesis 25, 23. No decorrer dos eventos, somos informados de que Esaú é o mais velho e Jacó o mais novo. Daí que a descrição dos 2 irmãos, dos pais de Edom e Israel, serve como legitimação divina para a relação política entre as 2 nações no período monárquico tardio. Jacó-Israel é sensível e culto, ao passo que Esaú-Edom é um caçador mais primitivo e um homem que gosta do ar livre. Porém, Edom só passou a existir como entidade política distinta em um período relativamente tardio. A partir das fontes assírias sabemos que não houve reis nem estado de fato em Edom antes do final do século 8 antes da Era Comum. Edom aparece em registros antigos como entidade distinta somente após a conquista da região pela Assíria. E ele se tornou um rival sério para Judá somente quando começou o lucrativo comércio árabe. A evidência arqueológica também é clara. A primeira onda de assentamentos em grande escala em Edom, acompanhada do estabelecimento de assentamentos maiores e fortalezas, pode ter começado no final do século 8 antes da Era Comum, mas atingiu o ponto alto somente no século 7 e no início do século 6 antes da Era Comum. Antes disso, a população da área era esparsa.
e escavações em Bosra, a capital de Edom no final da Idade do Ferro II, revelaram que ela cresceu a ponto de tornar-se uma grande cidade somente no período assírio. Assim, também aqui as histórias de Jacó e Esaú, do filho delicado e do poderoso caçador, são habilidosamente formatadas como lendas arcaicas que refletem as rivalidades do período monárquico tardio. 6. Os povos do deserto e os impérios do Oriente. Durante os séculos 8 e 7 antes da Era Comum, o lucrativo comércio de especiarias e incenso raro feito por caravanas vindas do sul da Arábia, que coleavam pelos desertos e pela fronteira sul de Judá até os portos do Mediterrâneo, constituiu um fator significativo na vida econômica de toda a região. Para o povo de Judá, alguns povos de origens nômades foram cruciais para esse sistema comercial de longa distância. Várias das genealogias incluídas nas histórias sobre os patriarcas oferecem um quadro detalhado dos povos que habitavam os desertos do sul e do leste durante o período monárquico tardio, e elas explicam, uma vez mais por meio da metáfora das relações familiares, qual o papel desempenhado por eles na história contemporânea de Judá. Em particular, Ismael, o filho desprezado de Abraão e Agar, é descrito em Gênesis como tendo sido ancestral de muitas das tribos árabes que habitaram os territórios da fronteira sul de Judá. O retrato está longe de ser elogioso. Ele é descrito como perpétuo migrante, início da citação, abre aspas, indomável como um jumento selvagem, sua mão estará contra todos, e a mão de todos contra ele, fecha aspas, Gênesis 16, 12, não é de surpreender que seja um documento de J. Entre seus muitos filhos figuram as várias tribos do sul que retomaram o contato com Judá no período assírio. Entre os descendentes de Ismael listados em Gênesis 25, 12 a 15, constam, por exemplo, os Quedaritas ou Cedaritas, do seu filho Cedar, que são mencionados pela primeira vez em registros assírios do final do século 8 antes da Era Comum e são alvo de frequentes alusões durante o reinado do rei assírio Assurbanipal no século 7 antes da Era Comum. Antes daquele tempo, eles viveram fora da área do interesse imediato de Judá e Israel, ocupando a margem ocidental do crescente fértil. Da mesma forma, os filhos de Ismael, Adeel e Nabaiot, representam grupos árabes do norte que também foram mencionados pela primeira vez em inscrições assírias do final do século 8 e do século 7 antes da Era Comum. E, por fim, o filho de Ismael chamado Tema provavelmente está ligado com o grande oásis de caravanas de Taima, no noroeste da Arábia, mencionado em fontes assírias e babilônicas dos séculos 8 e 6 antes da Era Comum. Tratou-se de um dos maiores centros urbanos no norte da Arábia de cerca de 600 anos antes da Era Comum até o século 5 antes da Era Comum. O grupo chamado Sabá, que é mencionado em outra lista de povos do sul, Gênesis 25, 3, também viveu no norte da Arábia. Visto que nenhum desses nomes específicos era relevante ou mesmo estava presente na experiência do povo de Israel antes do período assírio, parece haver pouca margem para duvidar de que essas passagens genealógicas foram confeccionadas entre o final do século 8 e o século 6 antes da Era Comum. Outros toponímos mencionados nas narrativas sobre os patriarcas relativos ao deserto e às regiões inóspitas circundantes também servem para confirmar a data da composição. Gênesis 14. A história de uma grande guerra travada por invasores vindos do norte, liderados pelo misterioso Codorlaomer de Elam, na Mesopotâmia, contra os reis das cidades da planície, é uma fonte única, que pode ser datada na época exílica ou pós-exílica. Porém, ela fornece interessante informação geográfica, relevante somente para o século 7 antes da Era Comum. É bem provável que, início da citação, abre aspas, em Mipet, que é Cádiz, fecha aspas, Gênesis 14, 7, seja uma referência a Cádiz Barneia, o grande oásis no sul que desempenharia um papel importante nas narrativas do Êxodo. Ela é identificada com Enlil-Kudeira, no Sinai Oriental, um sítio que foi escavado e revelou ter sido ocupado pela primeira vez no século 7 e início do século 6 antes da Era Comum. Da mesma forma, é bem provável que o sítio referido como Azazon Tamar, no mesmo versículo, deva ser identificado com Azeva, no norte de Arabá, onde escavações puseram a descoberto uma ampla fortaleza que também esteve em funcionamento principalmente na Idade do Ferro Tardia. Assim, a geografia e até a situação básica do terrível conflito com o invasor mesopotâmico teriam parecido ominosamente familiares ao povo de Judá no século 7 antes da Era Comum. E isso não é tudo.
As narrativas de Gênesis também revelam familiaridade inconfundível com a localização e reputação dos impérios assírio e babilônico dos séculos 9 a 6 antes da Era Comum. A Assíria é especificamente mencionada em relação ao rio Tigre em Gênesis 2:14, e duas das capitais reais do Império Assírio, Nínive, reconhecida como a capital do império no século 7 antes da Era Comum, e Calane, sua predecessora, são mencionadas em Gênesis 10:11, ambos documentos de J. A cidade de Harã desempenha um papel dominante nas histórias dos patriarcas. O sítio, que ainda é chamado de Esquiar, Antiga Harã, está localizado no sul da Turquia, na fronteira com a Síria. Ele prosperou no início do segundo milênio antes da Era Comum e depois novamente no período neo-assírio. Por fim, textos assírios mencionam cidades na região de Harã com nomes que lembram os nomes de Terá, Nacor e Sarug, ancestrais de Abrão, Gênesis 11:22 a 26, fonte P. É possível que eles tenham sido os ancestrais eponimos dessas cidades. 7. O destino de Judá. O biblista alemão Marinota argumentou há muito tempo que os relatos dos eventos dos períodos mais antigos da existência de Israel, como as narrativas dos patriarcas, o Êxodo e a peregrinação pelo Sinai, não foram originalmente compostos como uma única saga. Ele teorizou que constituíram tradições separadas de tribos individuais, reunidas mais tarde em uma narrativa unificada para servir à causa da unificação política de uma população israelita esparsa e heterogênea. Na sua opinião, o foco geográfico de cada um dos ciclos de narrativas, particularmente o dos patriarcas, fornece uma indicação importante a respeito do local em que a composição, não necessariamente os eventos, da narrativa teve lugar. Muitas das histórias relacionadas com Abraão são localizadas na parte sul da região montanhosa, especificamente na região de Hebrom, no sul de Judá. Isaque é associado com a fronteira sul do deserto de Judá, em particular com a região de Bersabeia. Em contraste, as atividades de Jacó tiveram lugar, em grande parte, na região montanhosa norte e na Transjordânia, áreas que sempre tiveram um interesse especial do Reino do Norte de Israel. Por conseguinte, Nod deu a entender que os patriarcas foram originalmente ancestrais regionais bastante separados, que acabaram sendo juntados em uma só genealogia, em um esforço visando criar uma história unificada. É evidente agora que a escolha de Abraão e sua conexão estreita com Hebrom, a cidade real mais antiga de Judá, e com Jerusalém, início da citação, abre aspas, Salém, fecha aspas, em Gênesis 14:18, também foi feita com a intenção de enfatizar a primazia de Judá inclusive nas eras mais antigas da história de Israel. É quase como se um escrito norte-americano descrevendo a história pré-colombiana tivesse dado demasiada atenção à ilha de Manhattan ou à extensão de terra que mais tarde se tornaria Washington, D.C. O significado político apontado da inclusão de um detalhe desse tipo em uma narrativa mais longa, pelo menos, põe em questão sua credibilidade histórica. Como veremos bem mais detalhadamente nos capítulos que seguem, até o século 8 antes da Era Comum, Judá foi um reino bastante isolado e esparsamente habitado. Dificilmente se poderia compará-lo em termos de território, riqueza e poderio militar com o reino de Israel, no norte. O nível de alfabetização era muito limitado e sua capital, Jerusalém, era uma remota cidadezinha na montanha. Contudo, depois que o reino do norte de Israel foi liquidado pelo Império Assírio em 720 antes da Era Comum, a população de Judá experimentou um enorme crescimento, desenvolveu instituições estatais complexas e emergiu como um poder significativo na região. Era governado por uma antiga dinastia e possuía o mais importante templo restante dedicado ao Deus de Israel. Em consequência, no final do século 8 e no século 7, Judá desenvolveu um senso único de sua própria importância e de seu destino divino. Ela encarou sua sobrevivência mesma como evidência da intenção de Deus, desde a época dos patriarcas, de que Judá deveria reinar sobre toda a terra de Israel. Como único regime político israelita sobrevivente, Judá via a si mesmo, em um sentido mais realista, como herdeiro natural dos territórios israelitas e da população israelita que sobreviveu ao ataque assírio. O que se precisava era de uma maneira forte de expressar essa compreensão tanto para o povo de Judá quanto para as comunidades israelitas esparsas sob o domínio assírio. Assim nasceu a ideia pan-israelita, tendo Judá como seu centro. As narrativas sobre os patriarcas, portanto, retratam a ancestralidade unificada do povo israelita que remonta ao mais judaíta dos patriarcas, a Abraão.
Contudo, mesmo que as narrativas de Gênesis girem principalmente em torno de Judá, elas não negligenciam a honra às tradições israelitas do norte. Quanto a isso, é significativo que Abraão constrói altares a YHWH em Siquém e Betel, Gênesis 12, 7-8, os dois centros de culto mais importantes do Reino do Norte, bem como em Hebrom, Gênesis 13, 18, o centro mais importante de Judá depois de Jerusalém. Por isso, a figura de Abraão funciona como unificador das tradições do norte e do sul, lançando a ponte que interliga norte e sul. O fato de Abraão receber o crédito por erigir altares em Betel e Siquém é testemunho claro da alegação judaíta de que mesmo os lugares de culto contaminados pela idolatria durante a época dos reis israelitas foram outrora sítios legitimamente sagrados associados com o patriarca do sul. É bem possível e até provável que os episódios individuais nas narrativas sobre os patriarcas tenham sido baseados nas antigas tradições locais. Contudo, o uso que lhes é dado e a ordem em que são postas as transformam em uma expressão poderosa dos sonhos judaítas do século VII. De fato, a superioridade de Judá em relação a todos os outros não poderia ser mais enfatizada do que na última bênção de Jacó a seus filhos citada anteriormente. Mesmo que os inimigos estejam pressionando de todos os lados, Judá, como prometido, jamais será derrotado. As tradições patriarcais, em consequência, devem ser consideradas como uma espécie de pré-história piedosa de Israel, na qual Judá desempenhou um papel decisivo. Elas descrevem a história bem antiga dessa nação, traçam as fronteiras étnicas, enfatizam que os israelitas eram estranhos e não faziam parte da população indígena de Canaã e englobam as tradições tanto do norte quanto do sul, ao mesmo tempo em que acabam ressaltando a superioridade de Judá. Na evidência reconhecidamente fragmentária da versão é das narrativas sobre os patriarcas, presumivelmente compiladas no Reino do Norte de Israel antes de sua destruição em 720 antes da Era Comum, a tribo de Judá quase não aparece. Porém, no final do século VIII e com certeza no século VII antes da Era Comum, Judá foi o centro do que restou da nação israelita. À luz disso, deveríamos considerar a versão J das narrativas sobre os patriarcas primeiramente como uma tentativa literária de redefinir a unidade do povo de Israel, mais do que um registro acurado das vidas de personagens históricos que viveram mais de um milênio antes. A narrativa bíblica dos patriarcas teria parecido necessariamente familiar ao povo de Judá no século VII antes da Era Comum. Nas histórias, os povos familiares e os inimigos ameaçadores do presente estavam alocados ao redor dos acampamentos e terras de pastagem de Abraão e sua prole. A paisagem das narrativas sobre os patriarcas é uma visão romântica, algo como um sonho, do passado pastoril, especialmente adequado ao pano de fundo pastoril de boa porção da população judaíta. Ela foi costurada a partir da memória, fragmentos de costumes antigos, lendas do nascimento de povos e dos interesses suscitados por conflitos contemporâneos. As muitas fontes e os episódios que foram combinados constituem um testemunho da riqueza das tradições das quais a narrativa bíblica foi extraída, e dos ouvintes diversificados, judaítas e israelitas, aos quais foi dirigida. 8 Gênesis como preâmbulo. Embora as narrativas do Gênesis girem em torno de Judá, e se foram escritas no século VII antes da Era Comum, perto da época da compilação da história deuteronomista, como pode ser que elas estejam tão distantes das ideias deuteronomistas, como as da centralização do culto e da centralidade de Jerusalém? Elas até parecem promover lugares de culto no norte como Betel e Siquém e descrevem o erguimento de altares em muitos lugares diferentes de Jerusalém. Talvez devamos ver nisso uma tentativa de apresentar as tradições patriarcais como uma espécie de pré-história piedosa, anterior a Jerusalém, anterior à monarquia, anterior ao templo, quando os pais das nações foram monoteístas, mas ainda podiam sacrificar em outros lugares. O retrato dos patriarcas como pastores ou criadores de gado pode de fato ter pretendido criar uma atmosfera de antiguidade remota aos estágios formativos da sociedade que só recentemente desenvolveu uma consciência nacionalista clara. O significado de tudo isso é que tanto J do Pentateuco quanto a história deuteronomista foram escritos no século VII antes da Era Comum em Judá, em Jerusalém, quando não existia mais o reino do norte de Israel. As ideias, as narrativas básicas e até os personagens por trás das duas composições provavelmente eram amplamente conhecidos. A fonte J descreve a história bem antiga dessa nação, enquanto a história deuteronomista trata dos eventos de séculos mais recentes,
com ênfase especial na ideia pan-israelita, na proteção divina da linhagem davídica e na centralização do culto no templo em Jerusalém. A grande genialidade dos criadores dessa epopeia nacional no século VII foi a maneira como eles entremearam as narrativas antigas sem despi-las de sua humanidade ou individualidade. Abraão, Isaque e Jacó permanecem, ao mesmo tempo, retratos espirituais vívidos e os ancestrais metafóricos do povo de Israel. E os 12 filhos de Jacó foram trazidos para dentro da tradição como membros juniores de uma genealogia mais completa. Na arte da narrativa bíblica, os filhos de Abraão, Isaque e Jacó foram de fato convertidos em uma única família. O que os uniu foi a força da lenda, de um modo muito mais poderoso e atemporal do que poderiam ter feito as aventuras fugazes de uns poucos indivíduos históricos arrebanhando ovelhas nas terras altas de Canaã. Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman. A Bíblia Desenterrada, a nova visão arqueológica de Israel antigo e da origem de seus textos sagrados.